Graças ao nosso Senhor por esse tempo tão precioso de adoração aos seus pés. Irmãos, nós estamos antecipando aquele dia quando coros e mais coros estarão diante do trono de Deus e do seu Cordeiro, pelos séculos dos séculos. Glórias ao seu nome. Vamos orar. Senhor, continuamos aos teus pés reunidos. Só tu és digno. Oh, continua com teu Espírito a passear entre nós, a nos abrir o entendimento espiritual, a nos dar compreensão de ti mesmo, das tuas glórias, do teu reino, dos teus assuntos, das realidades eternas. Oh, Senhor, nos guia nesse tempo de comunhão na tua palavra. Precisamos de ti. Vem superar as nossas debilidades, Senhor. Vem capacitar-nos em nossas fraquezas. Absorve toda a nossa atenção em Ti nessa hora. Oh, Senhor, louvamos o Teu nome. Te pedimos com confiança estas coisas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. No Evangelho de João, capítulo 5. Vamos fazer com bastante cuidado e atenção algumas leituras antes de seguirmos de onde paramos ontem à noite. João, capítulo 5, verso 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Versículo 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Atos, capítulo 2. Versículo 22. Atos 2, 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. Capítulo 17 de Atos, verso 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Efésios, capítulo 4, versículo 13, apenas a parte final do versículo. A perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Vamos colocar atenção nessa palavra, à medida. Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas.
Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O primeiro texto que nós lemos, os primeiros 2 versículos em João capítulo 5, versos 22 e 27, nos dizem que o Pai a ninguém julga ou julgará, mas ao Filho confiou todo o julgamento. E que o Filho tem autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. Um verso tremendamente importante, esse verso 27, porque ele nos dá a base para o que nós estamos compartilhando nesses dias, do Senhor Jesus como sendo o varão medida de Deus. Esse é nosso foco para esses tempos. Cristo, o varão medida de Deus. Temos visto ontem o significado disso nos aspectos pessoal e corporativo. No aspecto pessoal, tudo o que conta para Deus é o quanto há de Cristo em nós. Por isso, como vimos ontem, Paulo disse: eu sofro por vós, filhinhos, dores de parto, até que Cristo seja plenamente formado em vós. O que conta para Deus é Cristo e só Cristo. No aspecto corporativo, a mesma verdade. Nós somos chamados para, segundo a medida da graça que cada um de nós recebeu, Romanos capítulo 12, que estudamos ontem, e conforme a proporção da fé, nós possamos servir uns aos outros conforme essa medida de graça e a proporção da fé, com vistas à plena varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. E esse é um chamado corporativo. A ênfase desse chamado é corporativa, não é individual. É óbvio que esse assunto tem implicações individuais, porque nós somos individualmente membros do corpo de Cristo. Mas é tão importante que nós vejamos com mais clareza que o chamado ligado a atingirmos esse supremo propósito de Deus em Cristo é um chamado para um povo e não essencialmente falando para indivíduos. Embora sejam indivíduos que compõem esse povo, ou esse corpo. Mas por que há então essa diferença a ser feita? Porque o propósito de Deus se realizará através de um corpo e não através de um indivíduo. Um corpo que cresce para Deus. Um corpo que atinge a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, eu penso que nós estamos, queridos irmãos, como igreja, ainda no sopé, só no sopé, da contemplação do significado desse nome, Filho do Homem. Penso que nós temos, de alguma maneira, contemplado mais o significado do outro nome, o Filho de Deus. Mas nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, assim como é o Filho de Deus, plenamente Deus, Ele é o Filho do Homem. E se há algo que os 4 evangelhos, que então abrem o Novo Testamento e a revelação de Deus na Nova Aliança, os 4 evangelhos, se há algo que eles têm a nos dizer, é que Jesus é o Filho do Homem. Esse varão aprovado por Deus, aquele que nasceu como homem, a semente da mulher, participante de verdadeira natureza humana, espírito humano, alma humana, com sentimentos humanos, com desejos humanos, com debilidades humanas, com necessidades humanas, com pensamentos humanos, com vontade humana, com tudo que o homem é, assim como foi criado por Deus. Verdadeiro homem, natureza humana, participou de carne e sangue como os irmãos, e em tudo se fez semelhante aos irmãos. Por isso ele pode socorrer os irmãos. Hebreus capítulo 2. E também um corpo humano real, um corpo que sente, um corpo que tem necessidades, um corpo que tem sede, um corpo que tem fome, um corpo que se cansa, um corpo que precisa dormir. O Filho do Homem. E neste
vaso, Deus encontrou plena e perfeita sujeição e obediência. Aquilo que ele não encontrou, nem mesmo no primeiro homem, antes da queda. Porque ele nem mesmo veio a participar da comunhão mais íntima com Deus, comendo da árvore da vida, algo que ele nunca fez. Ele foi expulso do lugar de desfrute da comunhão com Deus antes disso. Então, o segundo homem, o último Adão, João abre seu evangelho com ele, como que dizendo, Deus começou de novo. Porque João diz assim, no princípio antes de qualquer princípio, o princípio de João é antes do princípio de Gênesis. Porque o princípio de Gênesis é o princípio da criação. O princípio de João é um princípio na eternidade, na trindade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, porque há distinção pessoal na trindade. Mas para que não achemos que o Verbo é menor que Deus ou criado por Deus, então o Verbo era Deus. Então, dentro do tempo e da história, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Nascido de mulher, nascido sob a lei, então o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. Essa é a mensagem mais forte do Evangelho de João. O que João tem a nos dizer é que Jesus, o Filho de Deus, é o Filho do homem e é o novo princípio de Deus. Por isso ele é o segundo homem. Então, nesse mesmo Evangelho de João, nós vemos aqueles dois versículos. O Pai a ninguém julga. Sabe por que isso, irmãos? Como você lê esse versículo? Olha como a nossa mente religiosa nos causa problemas. Parece que o Pai, de alguma maneira, está se eximindo de julgamentos, né? Por qual motivo será? O que você imagina nesse versículo? Por que o Pai ninguém julga? O Pai é santo, é santo, é santo, é Deus, é juiz, mas por que ele ninguém julga? Sabe por que ele ninguém julga? Porque ele conferiu ao Filho que se fez homem todo julgamento. E por que isso? Porque esse Filho homem é o varão medida de Deus. É baseado nesse metro, é baseado nessa medida que todo o homem será julgado, porque esse Verbo, ele se fez carne. Ele viveu com limitação humana, ele viveu com fragilidade humana, ele viveu numa extrema dependência das direções do Pai. Quando ele tinha 12 anos, ele não tinha toda a sabedoria. Ele cresceu em sabedoria, ele cresceu em estatura, ele cresceu até mesmo em graça, diante de Deus e diante dos homens. Porque ele não era um super-homem, ele era apenas um homem. Mas um homem que viveu de tal maneira, que nele, tudo aquilo que Deus buscava a respeito da normalidade do homem, pôde ser visto. Um homem em plena comunhão, um homem em plena sujeição, um homem em perfeita obediência. Ó, irmãos, não é por menos que depois de 30 anos, quando esse homem entra no Jordão, os céus não se podem conter. Os céus têm que se abrir e o Pai tem que falar. Este é o meu amado Filho. E nele eu tenho todo o meu prazer. Mas esse é apenas o início. Esse homem ainda jornadeia mais 3 anos. E o que acontece nesses 3 anos? Tentado e testado. Provado e privado. E finalmente aprovado. Então, depois de 3 anos, no Monte da Transfiguração, de novo o céu se abre. Agora numa condição diferente. Agora são 3 anos, depois desse homem ter confrontado pessoalmente ao próprio diabo, no deserto, após 40 dias de fome, respondendo a Satanás de acordo com a palavra de Deus, porque era a palavra que ele comia, era a palavra pela qual ele vivia, era a palavra que ele amava, era a palavra que o constituía. Dentro em meu coração está a tua lei. Esse é um texto profético a respeito de Cristo. Agrada-me fazer, ó Deus, a tua vontade. Eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, aos 33 anos, quando ele sobe de novo no monte, de novo o céu se abre. E assim, o Evangelho de Lucas se dividem por essas 2 aberturas do céu. Uma no capítulo 3 e outra no capítulo 9. A primeira e a segunda vez. E na segunda vez, aquela voz diz assim, este é o meu filho. Mas agora é diferente do Jordão, porque diz assim, é o meu eleito. Você viu o que isso significa? Eleito. Que palavra é essa? A ideia é, ele me agrada em todas as coisas. Absolutamente. É o meu eleito. O Pai está dizendo assim, eu achei, eu encontrei. Será que o Pai já não sabia disso, irmão?
O que você pensa sobre isso? O pai é onisciente? Sim, o pai é onisciente. Mas aquele filho precisava viver uma vida no tempo e no espaço. E ser tentado em tudo, em todas as coisas. Assim como em todas as coisas ele se fez semelhante aos irmãos. Para que então ele experimentasse o significado de aprender a obediência pelas coisas que ele sofreu. E pudesse ser o socorredor daqueles que são tentados. Então, quando o céu se abre pela segunda vez, este é o meu filho, é o meu eleito, e a ele ouvir. Tudo que Moisés tem a dizer naquele monte da transfiguração é nada. A voz de Moisés não foi ouvida pelos 3 que acamparam ali, que estavam ali naquele monte, Pedro, Tiago e João. O texto de Lucas diz que a voz de Moisés e a voz de Elias só foi ouvida por Jesus, porque Lucas diz que eles conversaram, teve uma conferência ali no monte da transfiguração. Moisés, Elias e Jesus. Os discípulos não souberam do que se tratava, mas Lucas diz que eles falavam da sua partida, ou do seu êxodo, que ele iria cumprir em Jerusalém. Qual era o assunto dessa confabulação entre esses 3? Era a cruz, o que ele veio fazer. Porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então eles conversavam sobre o seu êxodo, que ele iria cumprir em Jerusalém. E depois que esse homem foi aprovado, o Filho do Homem, meu eleito, a ele ouvir, nós sabemos que ele tinha todos os direitos amplos de subir daquele monte diretamente ao trono, porque Deus encontrou um varão aprovado. Mas nós sabemos o que ele fez. Ao invés de subir para o trono, ele desce para o vale e encontra ali um endemoniado, numa situação em que nem mesmo seus discípulos podiam lidar com ele. Aí ele caminha mais 6 últimos meses, onde os evangelhos concentram a maior parte da sua atenção, especialmente na última semana, porque então aquele evento crucial virá. Aquele que podia subir para o trono desde o monte da transfiguração, ele desce esse monte, caminha mais 6 meses e sobe a um outro monte, o Monte Calvário, o Gólgota. Aquele monte que tem tudo a ver com quem nós somos. O Monte da Transfiguração revela a sua glória. O Monte Calvário revela a sua graça. Por isso Pedro diz que o Deus de toda a glória, em Cristo, nos chamou pela sua graça. Como nós somos gratos ao Senhor, irmãos, porque nós participamos desse chamamento. Mas como precisa ficar claro para nós que quando Deus, o Pai, aprovou o Senhor Jesus como Filho do Homem, Ele coloca o Senhor Jesus como aquele que tem autoridade para julgar todas as coisas. Porque Ele foi constituído homem e medida para todo homem. Nós dissemos ontem que quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós não apenas vemos quem Deus é, porque Ele disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós precisamos ver quem o homem deveria ser. Porque foi nele que Deus encontrou quem o homem deveria ser. Por isso ele é o varão medida de Deus. Então Pedro, escrevendo a sua epístola, 1 Pedro capítulo 4, no verso 17, escute o que ele diz. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se há de vir por nós, que será daqueles que nem obedecem ao Evangelho de Deus? Você vê? Ele é o varão medida para a igreja em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele é o varão medida para o mundo. Porque ele é o varão medida para todas as coisas. Então, ontem nós examinamos Atos 17, 31. Paulo pregando para aqueles filósofos. Deus estabeleceu, ele está dizendo, o tempo, a hora, a data está marcada no calendário dele. Ninguém vai fugir a esse compromisso. Deus estabeleceu um dia. Ele há de julgar o mundo em justiça, em um varão, o varão medida dele. Um varão que ele destinou, e como vimos também ontem, um varão que ele acreditou. Quando ele ressuscita Jesus entre os mortos, ele está dizendo, ele realmente foi aprovado. Porque como já falamos em outras instâncias, se qualquer sombra, uma vírgula de pecado tivesse tocado aquela vida, o túmulo iria retê-lo.
porque o salário do pecado é a morte. Mas como ele entra na morte sem pecado, então Pedro vai dizer no Pentecostes, os grilhões da morte não puderam segurá-lo, porque ele é o santo de Deus. Então o Salmo 16 profetiza sobre ele, dizendo assim, tu me verás ver os caminhos da vida, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Esse é nosso Senhor. Então, irmãos, não é por menos que João diz, refletindo as palavras dele, que é a ele que o Pai confiou todo o julgamento. E você vê por quê? Não é porque ele é filho de Deus, é porque ele é filho do homem, o varão medida de Deus. Graças ao Senhor por isso. Quem somos nós? Nós somos primícias das suas criaturas, dos seus chamados. O que o Espírito Santo irá fazer quando enviado para trabalhar em nós, sua igreja, o corpo de Cristo? Ele irá colocar nossas vidas pessoais e especialmente corporativas, porque o vaso de testemunho de Deus é corporativo, acima de tudo, composto de indivíduos, mas corporativo. Então ele colocará esse vaso no qual ele veio habitar, o Espírito Santo veio habitar nesse vaso, e colocará esse vaso diante do varão medida. E todas as coisas constituintes desse vaso serão medidas de acordo com esse metro de Deus. Então esse metro tem uma determinada altura, e aqui somos postos nós. Por isso que Paulo usa essa figura em Efésios 4, dizendo assim, até que todos, então é corporativo, todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Agora veja, a plena varonilidade. Varonil significa adulto. Há uma estatura completa. Então o chamado da igreja é para que nós que fomos iniciados aqui, quando nascemos de novo, bebês em Cristo, possamos corporativamente crescer para a plena varonilidade. E aí ele usa a palavra para a medida, porque Jesus é o varão medida. A medida da estatura de quem? De Cristo, ou da plenitude de Cristo, de tudo que Cristo é. Então, irmãos, esse é nosso grande chamado. Por isso, a ocasião para começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Sabe quando Pedro falou isso? Há quase 2000 anos atrás. Isso significa que o metro de Deus já foi instalado no dia de Pentecostes. E tudo está sendo medido por ele. Que medida é essa? Ó, irmãos, quanto temor tem que haver nos nossos corações. Quanto nós devemos temer o Senhor, reverenciá-lo, e quanto nós devemos temer o pecado, a carne, o mundo, coisas que muitas vezes, sem licença, entram em nós e são acolhidas, e são alimentadas. Nós estamos diante do varão medida de Deus. Não sei qual a impressão que você tem sobre o tribunal de Cristo, onde também a data do nosso encontro está marcada. 2 Coríntios 5:10. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Essa é uma grande palavra de responsabilidade para nós. Isso coloca a graça no lugar adequado, a graça que habilita a responsabilidade, a graça que gera temor, a graça que nos leva diante do Senhor dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu quero avançar a mais. A graça que nos leva a orar assim, sonda-me, Deus, conhece meu coração, prova-me, Deus, porque esse é o ministério do Espírito Santo diante do varão medida que é Cristo. Prova-me, conhece meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, irmãos, o que nós vamos buscar na continuidade, fazer hoje à noite, é estudar aquele texto do Apocalipse. Porque o que está acontecendo lá é exatamente isso. Você já viu aqueles 3 capítulos assim? Você sabe que aqueles 3 capítulos são uma riqueza, uma preciosidade, não é? Aquela chamada Cartas às Igrejas Novas. Quanto o Espírito Santo tem para nos ensinar naquelas chamadas Cartas às 7 igrejas. Mas olhe por esse ângulo. Sabe o que acontece no capítulo 1 de Apocalipse? No capítulo 1 é descrito a vara medida, o varão medida de Deus. Nós precisamos ver essa vara medida melhor e vamos buscar fazer isso hoje. Ele foi descrito lá no capítulo 1. Aquele capítulo 1 é só para ele. Descrever o varão medida de Deus. Descrever o metro no qual Deus vai medir seus vasos corporativos. Descritos nos capítulos 2 e 3. 7 vasos corporativos, não é assim? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
todos os 7 vasos corporativos estarão e estão diante do varão medida, no capítulo 1. Você compreende quão importante é isso, irmão? Por que não poderia começar esse capítulo de forma diferente? Impossível. Porque, em primeiro lugar, o que o Senhor Jesus busca nas suas igrejas, nos seus vasos corporativos, não é nada mais, e nem poderia ser, do que aquilo que Ele é para as suas igrejas. Vamos colocar de outra forma. Ele não busca nada na sua igreja que Ele não tenha dado a ela, ou que Ele não seja para ela, porque isso não seria justo. Ele só semeia, Ele só ceifa onde Ele semeou. E não como aquele que escondeu o seu talento no lenço, o disse, por não conhecer o seu Senhor, que era um homem que ceifava onde Ele não semeou. Mas ele não conhecia o seu Senhor. Nosso Senhor nunca faz isso. Ele só busca ceifar onde Ele já semeou. E não apenas semeou, mas semeou com lágrimas. Aquele que lançou sua semente com lágrimas, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Essa é uma profecia com relação ao nosso Senhor. Foi assim que Ele semeou a sua igreja. Então, irmãos, no capítulo 1 está o varão medida. E no capítulo 2 e 3 estão os vasos corporativos. Cada vaso corporativo será achegado diante do varão medida. Então, Éfeso tem uma estatura tal, Esmirna tem uma estatura tal, Pérgamo tem uma estatura tal, e as estaturas vão variando. E o Senhor vai louvando algumas coisas, vai repreendendo outras, e vai dizendo, olha isto aqui, olha aquilo lá, não tolere isso, arrepende aqui, volta lá, porque ele é descrito no capítulo 1. Em primeiro lugar, como aquele que está cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Isso é próprio do sumo sacerdote. Do sumo sacerdote. Porque essa cinta fazia uma união entre aquela capa anterior e posterior que ele usava. Então, aquela cinta de ouro é própria da vestimenta do sumo sacerdote. Isso significa, o ponto de vista de Apocalipse, é que o Senhor Jesus está assentado à destra da majestade nas alturas, como aquele sumo sacerdote que o livro de Hebreus descreve, no capítulo 7, verso 25, onde é dito que ele vive para interceder por nós, cuidando dos seus candeeiros, cuidando do seu testemunho. Então vamos olhar nesse capítulo como essa vara medida é descrita, porque isso é de muita importância, para então podermos, quem sabe amanhã, caminharmos um pouco pelas 7 igrejas, buscando a essência em cada uma delas do que o Senhor então está procurando, em cada um desses vasos. Vamos olhar um pouco a descrição então do Senhor aqui em Apocalipse. Verso 12 diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Como nós falamos ontem, você não deve usar uma imaginação especulativa quando lê a Bíblia, mas deve usar uma imaginação santa, uma imaginação adequada. Se você imaginar esse quadro, você vai ver uma coisa muito interessante. Você vai ver que quando João ouviu a voz do Senhor, é uma voz que aparentemente, pela descrição, falou com ele quando ele estava de costas. Então ele ouviu uma voz por detrás dele, como diz o texto. Mas veja o que acontece, monte esse quadro. Quando ele vira para ver quem falava com ele, porque ele ouviu uma voz e buscou uma pessoa, a descrição que ele faz não é primeiro da pessoa. A descrição que ele faz é primeiro dos 7 candeeiros. Ele diz, e voltado eu vi 7 candeeiros de ouro. Como que ele colocando assim, estavam ali como que em primeiro plano. A primeira coisa que eu vi foi o que chamou a atenção dele em primeiro lugar. Eu vi 7 candeeiros de ouro. Mas ao mesmo tempo ele diz, e eu vi um que andava no meio dos candeeiros. Isso fala então do ministério sumo sacerdotal de Cristo. Porque ele vive para interceder por nós. O que ele está fazendo nessa visão desse passeio pelos candeeiros de João? Ele está buscando aquilo que ele é nas suas igrejas, ou nos seus vasos. Isso é de profunda importância. Ele é a luz. O candeeiro não é a luz. O candeeiro é um instrumento e um suporte para a luz. Então, nosso Senhor Jesus em João diz assim, eu sou a luz do mundo. E por causa disso ele pode dizer assim, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Porque ele é a luz, então nele nós somos luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ou seja, ele compartilha sempre conosco aquilo que ele é.
E aquilo que Ele é aquilo que Ele busca em nós. Nunca aquilo que Ele não é, ou aquilo que Ele não nos deu. Então, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, verso 13, um semelhante, veja, a filho de homem. Então você precisa fazer essa relação aqui também. Quem está escrevendo aqui é João, o mesmo João do Evangelho. Por isso nós lemos o capítulo 5, aqueles 2 versículos. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Agora você sabe por quê. E depois ele disse, e deu autoridade ao Filho para julgar. E ele explicou lá, porque é o Filho do homem. E quem nós estamos vendo aqui? O Filho do homem. Porque ele é quem tem autoridade para julgar. Ele é o varão medida de Deus. Ele é quem estabeleceu os seus candeeiros. Ele é quem deu sua vida por nós. Ele é que é o grão de trigo que foi plantado. E agora ele busca nos muitos grãos a natureza desse primeiro grão, dele mesmo. Ele busca seu caráter na vida dos seus filhos. Ele busca o que ele é nos seus vasos corporativos. Então, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, claro, fazendo alusão ao sumo sacerdote, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Como falamos, isso aqui é próprio do sumo sacerdote. Agora, vamos observar alguns detalhes sequenciais. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva, lã, como neve. Irmãos, é claro que há uma tipologia envolvida aqui, é muito óbvio, né? E a tipologia envolvida aqui, se você então for buscar o contexto escriturístico, é muito clara. Esse primeiro item a respeito do varão medida de Deus fala da sua eterna, suprema, sublime sabedoria. Graças ao Senhor, né? Nós que temos cabelos brancos, nós não, vocês, né? Não é meu caso. Nós não precisamos nos preocupar tanto com eles, porque a Bíblia diz assim em Provérbios que as cãs adquiridas com entendimento são uma coroa de glória. É onde nós descansamos, nesse versículo. Não é? Mas um irmão comentando certa vez sobre isso, ele disse que quando essas cãs são adquiridas sem entendimento, então é um boné de louco, não é? Não é uma coroa de glória. Isso já disse A.W. Tozer. Então, a primeira figura aqui, mostrando esse varão medida de Deus, fala dos seus cabelos. Muito interessante, a primeira coisa. Não é significativo que Paulo vai nos dizer assim em Coríntios. Ele, Cristo, para nós, se nos tornou da parte de Deus em, qual é a primeira palavra? Sabedoria. E justiça, e santificação, e redenção. Então a primeira coisa que João descreve, ele vai começar lá nos cabelos dele. Os cabelos brancos como lã, como alva neve. Isso significa que ele é quem possui toda a sabedoria. Em Colossenses também Paulo vai dizer assim, que Cristo é um mistério de Deus e que nele, Cristo, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Provérbios 8, a partir do verso 21, vai dizer que ele é a sabedoria de Deus, pré-encarnada, que estava com ele lá na fundação do mundo, antes de qualquer coisa ser criada. Não é? Essa sabedoria com S maiúsculo, Cristo. Então a primeira coisa que João diz, como ele vai julgar ou medir seus vasos diante da sua própria sabedoria. Que coisa importante é essa, irmãos? Nosso Senhor Jesus vai nos medir de acordo com sua sabedoria, não de acordo com a sabedoria humana. Ele não vai julgar nossas vidas de acordo com sabedoria humana. Ele não tem nada a ver com sabedoria humana. Tiago, aliás, falando sobre isso, diz que essa sabedoria humana, a qual nós estamos tão acostumados com ela é terrena, ela é animal ou anímica, é a ideia de Tiago, e finalmente demoníaca ou diabólica. Então, em primeiro lugar, o Senhor Jesus é mostrado como aquele que é a sabedoria de Deus, aquele que é o sábio, e diante do qual seus vasos são julgados. Ou seja, em primeiro lugar, o Senhor Jesus busca na sua igreja sua sabedoria. Irmão, sabedoria é uma palavra tão preciosa. Você sabe qual a diferença entre sabedoria e conhecimento? Falando de modo bem simples, conhecimento é algo que nós podemos estocar em nós, recebido da parte de Deus, senão também ele é inútil, não é? Conhecimento espiritual, conhecimento de Deus. Sabedoria é o uso deste conhecimento. Sabedoria é conhecimento aplicado. Há algumas pessoas que têm algum conhecimento, mas não têm sabedoria.
Sabedoria é o uso do conhecimento. Então o Senhor Jesus é aquele que usa o seu conhecimento em sabedoria. E o que Ele busca na sua igreja é isso. Por isso Paulo ora também assim, escute isso. São tantos exemplos que poderíamos citar. Veja como ele ora pelos Efésios, em Efésios capítulo 1. Que o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda no seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Então, de novo, ele está buscando na igreja aquilo que ele é e aquilo que ele dá à sua igreja. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Graças ao Senhor. Então foi assim que ele viu o Senhor Jesus em primeiro lugar. Ele é a nossa sabedoria. Nós não podemos, não queremos, não devemos andar segundo a sabedoria do mundo. Nós precisamos levar cada assunto diante do Senhor, porque Ele é a sabedoria. É diante dessa vara medida que nós estamos. Nós vamos perguntar para Ele, Senhor, é hora de fazer isso ou não é hora de fazer isso? Senhor, isso aqui é teu caminho ou não é teu caminho? Não é porque o filho do fulano, a filha do ciclano, o vizinho do beltrano fazem, mas, Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, quais são teus caminhos? Qual é a tua vontade aqui no meu lar, na minha história conjugal, na minha família, com meus filhos? Olhando para o aspecto pessoal, não é? E nós, como igreja, o aspecto corporativo, de implicações infinitamente maiores, não é? Porque atinge agora o vaso corporativo. Então, da mesma maneira, Senhor, qual é a tua vontade, teu tempo e tua demanda para nós aqui, esta Assembleia? E que não demos nem um passo sequer sem recebermos a sabedoria do Senhor. Nós podemos achar que algumas coisas aqui ou ali são estranhas, ou nos incomodam, ou quem sabe seria melhor, ou quem sabe isso, ou quem sabe aquilo, mas o único que sabe é o cabeça. E nós vamos perguntar para Ele, não é? Então que Ele nos ajude, irmãos. Porque, em primeiro lugar, esse varão medida, ele tem cabelos alvos como a lã, cheio de sabedoria. E diante dele nós vamos nos curvar e vamos dizer, Senhor, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação. Em segundo lugar, os seus olhos. Esse é o segundo passo. Que figura é essa, não é? João vê aquele homem com aqueles cabelos totalmente brancos como lã. Depois a sua atenção é chamada para os olhos. E ele fala algo para os olhos que tem tudo a ver com os cabelos. É exatamente por causa de ele ser cheio dessa plena sabedoria, é que os seus olhos são como chama de fogo. Que maravilha. Nós sabemos o que significa isso. Salmo 16 diz assim, Tu, ó Deus, és o Deus que sonda a mente e o coração. Por isso seus olhos são como chama de fogo. Nós sabemos que quando Pedro tinha uma estima muito elevada sobre si mesmo, não pensava de si mesmo com moderação, como vimos ontem, né? Mas ele tinha uma alta estima de si mesmo. Pedro devia ser um dos primeiros psicólogos daquela época, né? A autoestima dele era elevadíssima. Então, ele negou o Senhor e nós sabemos o que aconteceu quando ele é arguído naquela casa do sumo sacerdote. Você lembra? Ele não podia ver mais o Senhor, ele estava estraçalhado no seu interior, ele já tinha negado o seu Senhor, ele estava ali naquele pátio, diante daquela fogueira, nega o Senhor, numa situação que demonstra o quanto seu coração estava dividido, negou o Senhor, mas não se afastava do Senhor. Não é um paradoxo? Por que ele não negou e foi embora? Ele negou o Senhor diante do Senhor, esperando pelo Senhor. Que paradoxo esse? E sabe por que esse paradoxo acontece dentro de nós? Porque nós conhecemos pouco o nosso Senhor e não negamos a nós mesmos. Quando nós não negamos a nós mesmos, então nós negamos o Senhor. Negamos a pessoa errada. Então, quando Pedro foi arguído ali, e estava lá naquela fogueira no pátio, ele não mais podia tocar o Senhor, porque o nosso Senhor já estava preso, ninguém podia se aproximar dele. Então ele sai da casa do sumo sacerdote e Pedro, através de Marcos, porque é a história de Pedro que está atrás do Evangelho de Marcos, é a pena de Marcos e a mente de Pedro no Evangelho de Marcos. Então é só lá que alguns detalhes pessoais de Pedro são descritos, porque é Pedro quem dá os detalhes para Marcos. É só Pedro, através de Marcos, que diz que ele não apenas negou o Senhor, mas que ele praguejou. E a palavra ali é anatematizou. Ele disse, Jesus é maldito. É só ele que declara isso.
porque ele sabe o que ele diz. Então Marcos registra e praguejou. Então quando o Senhor Jesus sai daquela casa, o evangelista registra assim: então ele olhou para Pedro. Seus olhos são como chama de fogo. Então o evangelista registra: e Pedro saindo, chorava amargamente. O Senhor não falou uma palavra com ele. O Senhor apenas olhou para ele. Porque os olhos do Senhor são aqueles olhos que sondam mente e coração. Então, irmãos, é diante desses olhos que nós estamos. Nossa vista está exposta, nossa vida está exposta diante destas vistas. Sejam nossas vidas pessoais, seja a nossa vida corporativa. Então a atenção de João agora vai para os olhos. Os olhos, chama de fogo. Sabe, irmãos, nós nunca devemos temer no sentido negativo da palavra. Negativo. O nosso Senhor por esse aspecto. Quando nós compreendemos quem é o nosso Senhor, que esses mesmos olhos que nos julgam para nos purificar, são os olhos daquele que foi traspassado por nós. Então nós nunca devemos temer de modo negativo o nosso Senhor por esse aspecto, mas sempre de modo positivo e reverente. Orando então como Davi naquele Salmo 139. Sonda-me, prova-me, conhece-me. Então João descreve esse segundo elemento, os olhos como chama de fogo. As igrejas estão diante desses olhos, cada uma das igrejas. Nenhuma das igrejas passa desapercebido desses olhos. Todas as igrejas estão diante desses olhos. Todas as igrejas são julgadas por esses olhos. Todas as igrejas responderão diante desses olhos. Então o que compete a nós é realmente nos dobrarmos diante do Senhor, para que Ele venha julgar, Ele venha sondar. Verso 15. Os pés semelhantes ao bronze polido. Que coisa interessante. João sai dos cabelos para os olhos e agora ele desce imediatamente para os pés. Ele tem mais coisas para falar. Ele vai voltar de novo à cabeça, você vai ver. Mas agora ele faz aí uma descida abrupta e vai lá para os pés. Interessante isso. Quando nós olhamos para a vida do Filho do Homem, o Senhor Jesus, nós vemos que os seus pés realmente foram bronze polido. Bronze fala de juízo, fala de purificação. Bronze polido como refinado em uma fornalha. Todos os caminhos do Filho do Homem foram caminhos provados, foram caminhos refinados. Todos os caminhos do Filho do Homem foram absolutamente agradáveis a Deus. Então, quando João vê o Filho do Homem, ele diz: seus pés, um bronze polido, refinado numa fornalha. Todos os seus caminhos foram excelentes a Deus, o Pai, agradáveis, obediente até a morte e morte de cruz. Então João também valoriza aqui os seus pés na sua visão. Ele viu que aquele bronze polido brilhava, os caminhos do Senhor agradáveis a Deus, em todas as suas formas. Depois ele diz: a voz como voz de muitas águas. Alguns salmos também que nos ajudam na identificação do que João quer nos dizer aqui. Há um lindo salmo que diz assim: a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça o cedro do Líbano. A voz do Senhor faz dar cria às corças. A voz do Senhor. Imagine, João estava exilado na ilha de Patmos, a alguns quilômetros no mar Egeu, distante do litoral do que era a Ásia Menor. Quem sabe lá de longe, talvez à noite, ele pudesse ver algumas luzes ali, daquelas 7 igrejas para as quais ele escreveu, aquela ilha de Patmos. E com certeza, aquele mar açoitando aquelas rochas cada noite. João, então, na sua descrição, ele compara a voz do Senhor àquele barulho magnífico daquelas ondas quebrando naquelas rochas. Então ele diz: sua voz como voz de muitas águas. Depois ele continua: tinha na mão direita 7 estrelas. Muito linda também essa figura, porque a interpretação está logo embaixo no versículo 20, dizendo que as 7 estrelas são os anjos. A palavra aí é mensageiros. Mensageiros das igrejas, ou das 7 igrejas. O que essa frase tem para nos dizer? Ele tem na mão direita, na destra. Você sabe que a ideia então é de poder, destra, de sustento. Ele tem na sua destra as 7 estrelas. Irmãos, isso significa simplesmente que o Senhor, Ele mesmo, é quem faz
a sua obra. Ele tem na sua mão direita os seus 7 mensageiros, os seus obreiros, os seus cooperadores. É Ele quem sustenta a sua obra. A obra de Cristo, estritamente falando, ela é feita pelo próprio Cristo. Quando Paulo diz de Deus somos cooperadores, ele não está dizendo assim, Cristo faz uma parte e nós fazemos outra parte. Quando ele diz de Cristo somos cooperadores, ele está dizendo nós nos dispomos a nos pôr ao lado dele e toda a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos os ministros de uma nova aliança. Então nossa sabedoria vem dele, nosso discernimento vem dele, nosso conhecimento vem dele, nossa unção vem dele, nossa graça vem dele, nosso poder para testemunhar vem dele, tudo vem dele. Então o que é cooperar com ele? Não é fazer uma parte do trabalho que ele designou para nós fazermos. Não. Nunca vejo cooperação assim, porque isso não está certo. É nos colocarmos ao lado dele, para sermos trabalhados pela cruz e compreendermos que ele quer manifestar o que ele é através de vasos, para que esses vasos, cooperando com ele, rendam toda a glória a ele. Porque o único obreiro de Deus é o Senhor Jesus. E o único mensageiro de Deus é o Senhor Jesus. Então ele tem na sua mão direita as 7 estrelas, ou 7 mensageiros. Se ele retira a sua mão, os 7 mensageiros vão cair abaixo. Porque é ele quem sustenta a sua obra, porque a obra é dele. Ele não disse, eu e meus cooperadores edificaremos a igreja. Ele disse, eu edificarei minha igreja. Então o que significa ser cooperadores? Simplesmente nos colocarmos ao lado dele, para que a cruz trate fundo em nós, fazendo um corte em tudo que nós somos, implantando em nós o que Cristo é, Cristo formado em nós, para que dele possamos ser cooperadores. É Cristo mesmo, só que é Cristo através de nós. Sabe qual é o nosso privilégio? É o através. Cristo através de nós, porque é isso que ele busca. Então, ele tem na mão direita as 7 estrelas. Da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. É claro que você não consegue ler esse versículo aqui sem se lembrar de Hebreus capítulo 4. Né? A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Agora, em primeiro lugar, o que ela faz? Ela divide alma de espírito. Não é maravilhoso? Vamos tomar algumas lições aqui? Quando os vasos corporativos de Deus, os candeeiros, eles são postos diante do varão medida, esse varão medida tem uma espada na boca, para usar nessas igrejas. O que ele vai fazer nessas igrejas? Ele vai separar alma de espírito. Porque o que ele interessa é por aquilo que é genuinamente espiritual. Ele não está interessado em nossa capacidade, em nossa eloquência, em nossas ideias. Ele se interessa naquilo que é genuinamente espiritual. Ele vem com essa espada, sua palavra, para separar e colocar nossa vida em ordem. Dividir alma e espírito. Separar o terreno do celestial. Aquilo que está no terreno da morte, o que está no terreno da ressurreição. Alma e espírito, juntas e medulas. E então, apta para discernir, para julgar. É a ideia da palavra lá. Porque o Filho do Homem é quem julga. Então, Hebreus 4,12 diz que essa espada vai discernir. Essa palavra vai discernir ou julgar os pensamentos e as intenções do coração. Isso é de tremenda ajuda para nós como Assembleias do Senhor. Nós não podemos nos mover por nada que não seja então por essa revelação de Cristo. Nada de pragmatismo. Nada que isso é bom, isso funciona lá, isso funciona acolá, né? Mas a palavra de Deus julgando os pensamentos e as intenções do coração. Isso só Ele pode fazer. Ele se posta diante das igrejas como aquele que tem essa capacidade. Os irmãos percebem qual é o chamado para nós aqui, irmãos? Como isso é encorajador? Por isso nós falamos que não há lugar aqui para temor negativo, há lugar para o temor positivo, para adoração, para reverência, para dizer, Senhor, Tu és este, nós somos Tuas assembleias, exerce sobre nós Teu ministério, passeia sobre nós, porque somos Teu candeeiro, exerce Teu julgamento, nos dá a Tua sabedoria, nos dá Teu discernimento, nos dá a Tua purificação, cada item que nós vemos aí, né? Nos dá a Sua compreensão, julga as coisas entre nós, o que é Teu, o que não é Teu. Então, uma espada de 2 gumes saía-lhe da boca. Seguindo, verso 16,
o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Penso que também há algo lindo aqui nessa expressão. Acho que nós podemos, com exatidão, buscar algo aqui relacionado a um certo rosto, que era um tipo de Cristo, que também brilhou lá no Velho Testamento. E nós sabemos de quem é. Moisés, aquele que Deus disse que falava com ele como a um amigo, face a face, quando ele descia do monte, a pele do seu rosto brilhava. Isso falava do quê? Falava da glória, da relação de Moisés com Deus, como aquele que Deus levantou no meio do povo. Da mesma maneira na vida do Senhor Jesus. Quando diz seu rosto brilha como o sol na sua força, isso significa. Vamos colocar agora as palavras do mesmo João na linguagem do Evangelho. Veja o que ele diz. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. E Paulo diz assim em Coríntios, Deus mesmo resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então seu rosto brilhava como o sol na sua força, significa tudo aquilo que Deus é. Foi disposto, está disponível para a igreja conhecer, ver, entrar, experimentar. Porque o seu rosto brilha como o sol na sua força. Nós somos chamados para o pleno conhecimento de Deus. Hebreus 8 diz que esse mediador da nova aliança, Jesus, Hebreus 8, desde o primeiro verso, ele ministra em um verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. E quando o autor de Hebreus descreve quais bênçãos são ministradas a esse santuário que somos nós, a sua casa, é dito que ninguém jamais ensinará ao seu próximo ou ao seu irmão dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E por que isso? Porque o seu rosto brilhava como o sol na sua força. O Senhor Jesus reflete no seu rosto a glória da sua vida de união com Deus, o Pai. Esse é o assunto de João. Todos os 5 escritos dele. Jesus reflete a glória da união que ele tinha com o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, verso 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Não tinha outro caminho para João, né? Imagine João ver isso de uma maneira espiritual. A realidade espiritual. Ele não viu um fantasma, ele não viu uma figura, ele não viu um símbolo. O que João está vendo é uma realidade espiritual. Então, irmãos, o que aconteceu aqui, se você examinar esse versículo, é que não restou alento nenhum em João. Que João literalmente se desmanchou na presença de Deus. Lhe faltou forças em todos os sentidos. Há alguns comentaristas que sugerem que João desfaleceu. Então, o verso continua dizendo assim, e aquele que se revelou a ele, tocou nele sua mão direita, observe que é dito que na sua mão ele tem as 7 estrelas, que são os 7 mensageiros das 7 igrejas. Então ele vai tocar um dos mensageiros, João. Então ele toca com a sua mão direita esse mensageiro, João. E veja o que ele diz, não temas. Palavra que aparece na Bíblia 365 vezes, né? Uma para cada dia do ano. Não temas. Primeira palavra que o João desfalecido ouviu, quando ele voltou a si. Diante desse que ele estava, não deveria haver temor, porque esse é aquele que foi dado para as igrejas. Então ele diz, João, não temas. Aí ele acrescenta, eu sou o primeiro e o último. O que isso quer dizer? Colocado em outras palavras, ele diz, João, eu fui aquele que plantei, eu coloquei a pedra de esquina e eu sou aquele que coloco a pedra de remate. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Ele é o autor e ele é o consumador da fé. Então não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Paulo diz, aquele que começou uma boa obra em vós, ele há de aperfeiçoar até o dia dele, o dia de Cristo Jesus. Então eu sou o primeiro, eu sou o último. Ele está dizendo, João, tudo depende de mim. Então não temas. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Entre o primeiro e o último está tudo, não é? E estão todos. Então João precisava ouvir isso, para que ele compreendesse o que é ser cooperador, o que é ser mensageiro. Na sequência ele diz, e aquele que vive. Por que isso? Ele é o sumo sacerdote
que vive para interceder por nós. Aquele que vive. Estive morto. Por que ele faz essa ênfase, estive morto? Porque a morte do Senhor Jesus, como nós falamos durante aquele período do partir do pão no domingo, a morte do Senhor Jesus é que encerra, preste atenção aqui, tudo o que poderia se opor ao avanço da igreja, como vaso corporativo. É a morte do Senhor Jesus que encerra o domínio do pecado, é a morte do Senhor Jesus que encerra a sujeição à carne. Não somos constrangidos a viver segundo a carne, não somos mais. Podemos, pelo Espírito, mortificarmos os feitos do corpo e certamente vivermos, não é? Então, estive morto, porque a morte do Senhor Jesus vai encerrar tudo o que impede que a igreja seja um pleno vaso corporativo. O pecado não tem domínio sobre nós. A carne não mais pode nos constranger a viver segundo ela, só se nós quisermos. Mas se nós andarmos no Espírito, nós não satisfaremos as cobiças da carne. O mundo não pode mais se interpor entre nós e o nosso Senhor, porque o príncipe deste mundo já foi julgado. E o mundo está crucificado para nós, como Paulo diz. O nosso ego também não pode ser o tirano, como disse Martinho Lutero, que ele não temia o Papa e os seus exércitos. Ele temia um Papa maior no seu coração, que era o seu ego. Esse ego também não pode mais nos escravizar, porque como Paulo disse lá em Gálatas 6, eu estou crucificado para o mundo. Então a mesma cruz que lidou com o mundo, também lidou com o ego. Também com o diabo. Esse príncipe da potestade do ar, sábio, estratégico, terrível, que nos guiava, nos conduzia, nos manejava como um timão no barco, sem percebermos, com movimentos delicados, sutis, terríveis, sem nós percebermos. Éramos escravos dele, exatamente dele, como diz Efésios 2. Agora a Bíblia vai dizer assim, em Hebreus 2, que o Senhor Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele livrou os que estavam cativos. E também a morte, mais um inimigo. A morte também seria um problema para o pleno testemunho do Senhor. Toda a nossa história com o Senhor seria encerrada no túmulo, por mais maravilhosa que ela fosse. Por mais que pudesse ser um testemunho maravilhoso, o túmulo poria um fim. Mas se o nosso Senhor Jesus não voltar, e nós passarmos pelo túmulo, então o túmulo será o começo e não o fim. Porque tragada foi a morte pela vitória. Quando ele voltar, os seus santos ressurgirão com ele, e então reinarão com ele, pelos séculos dos séculos, por causa daquilo que ele é. Estive morto, mas eis que eu estou vivo, pelos séculos dos séculos. E finalmente ele termina, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Coisa maravilhosa essa. Irmãos, parece-nos que no Velho Testamento esse assunto não estava resolvido. Você sabe o quão complicado. E por favor, depois da reunião, não venha me perguntar sobre esse texto. Aquele texto de Saul consultando a pitonisa de Endor. Você sabe quão complicado é aquele texto, não é? Era o Samuel, não era o Samuel, quem era, não é? Quão difícil é aquele texto. Mas uma sugestão é que no Velho Testamento esse assunto do Hades e da morte não estava resolvido. Mas quando o Senhor Jesus entra na morte, então aí sim, ele toma nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Penso que não é à toa que é dito explicitamente que no Velho Testamento, dentro do povo de Deus, eles não deveriam consultar adivinhos e necromantes. Porque a relação estabelecida com o reino da morte, antes do Senhor Jesus conquistar essas chaves, sem dúvida, nos parece ser algo diferente dos tempos do Novo Testamento. Então, hoje nós vivemos tempos em que o Senhor Jesus tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. É impossível qualquer tipo de comunicação com mortos, porque o Senhor Jesus cerrou esse império da morte, tomou essa chave e mantém sob seu controle para a sua administração. Essa administração vai passar por algumas etapas que estão ligadas ao evento da segunda vinda do Senhor. Então, eu tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os mensageiros ou anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são
às 7 igrejas. Uma última palavra para concluirmos hoje. Quando examinarmos amanhã essas 7 igrejas, é claro que o faremos de forma extremamente panorâmica, talvez gastaremos só o período de amanhã com isso, e vamos tomar um elemento apenas, um de cada igreja, designando algo que está no caráter do Senhor Jesus, porque Ele é o varão medida, e se está no caráter dele, então Ele tem direito de procurar aquilo nos seus candeeiros, porque Ele é aquilo para os seus candeeiros. Compreendeu? Então nós vamos examinar 7 palavras, uma para cada igreja, porque elas são postas diante desse varão medida. Ele é cada uma dessas 7 coisas, extremamente importantes, e por isso Ele busca cada uma delas nas suas assembleias. E sabe o que vai acontecer aqui, irmãos? 7 fala de plenitude ligada ao tempo. Isso significa que o que o Senhor está buscando aqui, agora, já, até que Ele venha, são essas 7 coisas, em especial, nos seus vasos corporativos. Então nós precisamos sim atentar para elas com muito cuidado, porque nós estamos diante desse varão, olhando para essa igreja e buscando essas 7 coisas, colocando as assembleias nessa medida. Então vamos buscar fazer isso com a ajuda do Senhor amanhã, se o Senhor assim permitir. Vamos então terminar aqui, vamos orar. Senhor, nós nos confiamos a Ti mais uma vez e confiamos Tua palavra compartilhada às Tuas mãos. É a Tua palavra, por isso nós confiamos nela e não em nós. Tua palavra é viva e eficaz. Pedimos ao Senhor que venha, Senhor, de maneira particular e interior, examinarmos à luz da Tua palavra, examinar Teus vasos corporativos à luz da Tua palavra. Em especial, Senhor, Te pedimos que a assembleia que aqui se reúne possa ser examinada à luz da Tua palavra, que o Senhor encontre lugar, varão aprovado por Deus, de falar a esta assembleia, diante da luz do Teu rosto. Senhor, nós Te pedimos que nos continues guiando na Tua palavra nesses dias. Senhor, nós Te dizemos que queremos ser um testemunho corporativo Teu, que satisfaça o Teu coração. Nós não temos compromisso com coisa nenhuma que não seja o Senhor mesmo. Nós não temos compromisso com instituições, com homens, com nada que não seja o Senhor mesmo. Mas, Senhor, reconhecemos o peso do que isso significa para nós, porque estamos diante de Ti, o varão medida de Deus. Por isso o Senhor nos dá temor, nos dá reverência, assim como nos leva à adoração. Nós Te pedimos, Senhor, nos prostramos na Tua presença. Continua nos falando ao coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.